Desejo saudar a todos os irmãos nesta noite com a paz de Deus e dizer-vos que é um prazer poder estar convosco uma vez mais e convidar-vos a louvarmos a Deus juntos. Estamos na expectativa de que em breve possamos estar juntos outra vez, não todos juntos de uma vez só, mas com um grupo de cada vez, não é? Mas podermos estar juntos vai ser maravilhoso. A nossa expectativa, no céu não há Covid-19, não é? No céu vamos poder estar juntos para sempre e partilharmos esta comunhão com Deus, uns com os outros. O Senhor nos protege, amém? Gostava de convidar os irmãos a louvarmos juntos com um cântico muito conhecido de todos nós e deixarmos que o Senhor possa falar através destas letras, está bem? O irmão louva a Deus, mesmo na sua casa, levanta as suas mãos, adora a Deus, exalta o nome do Senhor, declara isto em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Canta aleluia ao Senhor. Canta aleluia ao Senhor. Canta aleluia. Canta aleluia. Canta aleluia ao Senhor. Jesus é Rei e é Senhor. Jesus é Rei e é Senhor.
canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia para o Rei, canta canta aleluia, canta aleluia para o Rei dos Reis. Levanta a voz e canta louvores para o Rei, que o teu louvor possa subir ao real Messias, traz louvor. Levanta a voz e canta, levanta a voz, levanta a voz e canta. Louvores para o Rei, que o teu louvor possa ao real Messias, traz louvor. Levanta a voz e canta, canta aleluia, canta canta aleluia para o Rei, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia para o Rei dos Reis. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Eu gostava de convidar os irmãos a abrirmos a Palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Este é um texto que não só tenho lido nos últimos dias, mas tenho também partilhado com alguns amigos, alguns colegas. Gostava de trazer aos irmãos alguns pensamentos neste dia acerca deste texto. Vou fazer uma leitura extensa, sei que não é muito usual num contexto como este. Espero que os irmãos não desistam enquanto estivermos a ler, mas há coisas que de facto o texto bíblico é fantástico, é extraordinário. Eu vou ler na Bíblia para Todos
Peço aos irmãos que fiquem atentos, está bem? Versículo 1 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, e vamos ler literalmente 2 capítulos da Palavra de Deus, 6 e 7. Diz assim a Palavra de Deus. Naquela altura, o número de pessoas que aceitavam a fé era cada vez maior. Por isso houve um certo descontentamento por parte dos crentes de língua grega contra os crentes de língua hebraica, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de auxílios. Então os 12 apóstolos reuniram todos os crentes e disseram: não está certo que deixemos de pregar a palavra de Deus para nos ocuparmos da distribuição de auxílios. Por isso, irmãos, escolham dentre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. E nós continuamos a dar o nosso tempo à oração e ao ministério da Palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta e escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parnemas e Nicolau, que era natural de Antioquia e se tinha convertido à religião judaica. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que oraram por eles e impuseram as mãos sobre as suas cabeças. Assim se espalhava cada vez mais a palavra de Deus e o número de crentes aumentava em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes aceitava a fé cristã. Então lemos o início do capítulo 6 até agora e vemos que havia aqui um problema de logística, não é? Em que os apóstolos não tinham tempo, por causa da sua dedicação à oração e à palavra de Deus, para poderem também coordenar a questão prática da distribuição de bens essenciais àqueles que tinham mais necessidade. Então elegeram homens, não é? Elegeram diáconos, 7 diáconos que se ocuparam da área prática da igreja. Vamos reparar mais à frente, e vou chamar a atenção dos irmãos para isto, que esta eleição destes homens, destes 7 diáconos, para a área prática da igreja e a continuidade da dedicação dos apóstolos à oração e à pregação, não significa que os apóstolos não fazem trabalho prático, nem significa que os diáconos não pregam, nem uma coisa nem outra. Porque tanto os diáconos estão a pregar, como os apóstolos continuam a fazer o seu trabalho prático quando é necessário. A questão é a dedicação, é qual a prioridade, é o que é mais importante quando chega a hora de definir o tempo. Então tomem nota disto. Continuamos a leitura e diz: Estevão, cheio de graça e do poder de Deus, fazia grandes prodígios e sinais milagrosos entre o povo. Entretanto, apareceram a discutir com Estevão os judeus da sinagoga chamada dos Homens Livres, com os que tinham vindo das cidades de Cirene e de Alexandria e das regiões da Cilícia e da Ásia. Mas não conseguiram contradizer Estevão, devido ao espírito de sabedoria que com ele falava. Instigaram então algumas pessoas para dizerem: ouvimos este homem falar contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei. Depois apareceram de surpresa, agarraram Estevão e levaram-no a tribunal. Apresentaram falsas testemunhas que declararam: este homem não faz outra coisa senão falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Até o ouvimos afirmar que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar as tradições que Moisés nos deixou. Todos os membros do tribunal judaico tinham os olhos postos em Estevão e viram que o seu rosto era como o de um anjo. Então o chefe dos sacerdotes perguntou a Estevão se aquilo era verdade. Ele respondeu: irmãos e pais, escutem. E agora vamos ouvir as palavras de Estevão. E veja a maneira como Estevão, ungido, cheio do Espírito de Deus, fala e prega a palavra, sendo um diácono dedicado à área prática da igreja, nem por isso deixa de ser usado nas mãos de Deus com poder e com sabedoria, como nós acabamos de ler. Então diz: o Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão quando ele estava ainda na Mesopotâmia, antes de ir morar para Harã, e disse-lhe: deixa a tua terra e os teus parentes e vai para a terra que eu vou mostrar-te. Assim ele saiu da terra dos caldeus e foi viver em Harã. Depois de lhe morrer o pai, Deus trouxe Abraão para esta terra, onde vocês agora habitam. Deus não lhe deu ali propriedade nenhuma, nem mesmo um palmo de terra, mas prometeu que lhe daria toda esta terra a ele e aos seus descendentes.
Quando Deus lhe fez esta promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Foi assim que Deus disse a Abraão: os teus descendentes vão viver como estrangeiros em terra alheia, viverão como escravos e serão maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: julgarei a nação que os escravizar. E depois disso sairão dessa terra e virão servir-me neste lugar. Deus fez um acordo com Abraão e a circuncisão servia de sinal do acordo. Por isso Abraão circuncidou o seu filho Isaque 8 dias depois do seu nascimento. Isaque fez o mesmo com o seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, que foram os 12 patriarcas. Estevão continuou: esses patriarcas tiveram inveja do seu irmão José e venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus não abandonou José e livrou-o de todas as suas aflições, deu-lhe sabedoria e fê-lo ganhar a simpatia do faraó, rei do Egito, que o nomeou governador do Egito e do palácio real. Houve então fome em todo o Egito, em Canaã, e a carestia era grande, de modo que os nossos antepassados não tinham que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, mandou lá pela primeira vez os nossos antepassados. Na segunda vez que lá foram, José deu-se a conhecer aos seus irmãos e o faraó ficou a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e lá morreu, ele e os nossos antepassados. Trouxeram mais tarde os corpos deles para Siquém e ali foram enterrados na sepultura que Abraão tinha comprado por uma certa importância aos descendentes de Amor. Quando já estava próximo o tempo em que Deus ia cumprir a promessa que tinha feito a Abraão, o nosso povo do Egito tinha aumentado imenso. Começou então a governar no Egito um rei que não conhecia José. Esse rei enganou a nossa gente e maltratou os nossos antepassados, a ponto de os obrigar a abandonarem as crianças que nasciam para que morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, um menino que agradou a Deus, e os seus pais criaram-no em casa por 3 meses. Quando tiveram que o abandonar, foi a filha do rei do Egito que o adotou e criou como o seu próprio filho. Por isso Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso nas palavras e nas ações. Quando já tinha 40 anos, Moisés resolveu ir visitar os do seu povo, os israelitas. E vendo ali um egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do israelita e vingou-o, matando o egípcio. Moisés pensava que os seus irmãos israelitas perceberiam que Deus os ia libertar por meio dele, mas eles não compreenderam. No dia seguinte viu 2 israelitas a brigar, tentou reconciliá-los e disse-lhes: ó homens, vocês são irmãos, porque se tratam mal um ao outro? Mas o que estava a maltratar o companheiro afastou Moisés e disse: quem te nomeou nosso chefe ou nosso juiz? Queres matar-me, como também mataste ontem o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu do Egito e foi para Midian. Ali nasceram os seus 2 filhos. 40 anos depois, estando ele no deserto, no Monte Sinai, apareceu-lhe um anjo na chama de um arbusto que ardia. Moisés ficou admirado com o que estava a ver e aproximou-se para observar melhor. Ouviu então a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e nem se atrevia a olhar. O Senhor continuou: tira as sandálias dos pés, porque estás num lugar santo. Tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito e ouvi os seus gemidos. Desci para libertar e por isso agora vou mandar-te ao Egito. Este mesmo Moisés chegou a ser rejeitado quando lhe disseram: quem te nomeou nosso chefe ou nosso juiz? Mas Deus enviou-o como guia e libertador por meio de um anjo que lhe apareceu no arbusto. Foi Moisés quem tirou do Egito os nossos antepassados e fez prodígios e sinais milagrosos naquela terra, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. E foi este mesmo Moisés que disse aos israelitas: Deus vos suscitará de entre vós um profeta semelhante a mim. Foi ainda Moisés quem esteve com a Assembleia de Israel no deserto e serviu de intermediário entre o anjo que lhe falou no Monte Sinai e os nossos antepassados. Foi ele quem recebeu as palavras de vida para as entregar a nós. Mas os nossos antepassados não quiseram obedecer-lhe, antes o rejeitaram e quiseram voltar para o Egito. Diziam nesta altura a Arão: queremos que nos faças deuses para irem à nossa frente, pois não sabemos o que se passa com esse Moisés que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro, mataram animais para lhe oferecer e festejaram com alegria a imagem que tinham feito com as suas próprias mãos. E Deus afastou-se deles, deixando-os adorar os astros. Pois assim está escrito no livro dos profetas: povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e sacrificaram animais no deserto durante 40 anos. Pelo contrário, transportavam o deus Moloque
e a imagem da estrela do Deus Refã. Eram esses ídolos feitos pelas vossas mãos que vocês adoravam. Por isso vos hei de exilar para lá da terra. Então os nossos antepassados tinham no deserto o santuário onde guardavam as tábuas da lei. Esse santuário foi feito como Deus ordenou a Moisés e de acordo com o modelo que lhe mostrou. Eles tinham recebido o santuário dos seus antepassados e levaram-no com eles quando foram com José conquistar as terras dos povos que Deus fez fugir diante deles. O santuário ficou lá até ao tempo de Davi. O rei Davi, que agradou a Deus, pediu-lhe autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu o templo de Deus. Porém, o Deus Altíssimo não vive em templos construídos por homens, como disse o profeta. O céu é o meu trono e a terra o apoio dos meus pés. Que morada me irão construir, diz o Senhor, ou qual será o lugar do meu repouso? Não fui eu que fiz todas estas coisas? Homens de cabeça dura, impuros de coração e de ouvidos, tal como os vossos antepassados, estão continuamente a resistir ao Espírito Santo. Houve algum profeta que não fosse perseguido pelos vossos antepassados? Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, aqueles que vocês agora atraiçoaram e assassinaram, pois receberam a lei por meio dos anjos e não lhe obedeceram. Quando os membros do tribunal ouviram o que Estevão disse, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e de Jesus em pé à direita de Deus. E disse, reparem, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e atiraram-se todos contra ele em altos gritos. Expulsaram-no da cidade e apedrejaram-no. As testemunhas que fizeram isso deixaram as suas roupas ao cuidado de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava a Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz forte, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Ao dizer isto, morreu. Até aqui a palavra de Deus. Que texto tremendo que nós acabámos de ler e que eu gostava de partilhar com os irmãos neste dia. A primeira coisa que gostava de pensar, e que já falei um pouco com os irmãos, é a ideia de um diácono usado por Deus. Alguém que foi escolhido para o serviço prático da igreja, mas que é usado por Deus da mesma maneira em sabedoria, é usado por Deus para a pregação, é usado por Deus com unção, com o poder do Espírito Santo, da mesma forma. Muitas vezes nós separamos coisas na igreja e achamos que há determinadas funções, mas Deus usa a quem quer e como quer. Nem os apóstolos, que estavam dedicados e bem à palavra e à oração, deixavam de trabalhar na área prática, nem os diáconos, que estavam dedicados à área prática e bem, deixavam de pregar ou de ser usados nas mãos de Deus com unção e com poder. Depois percebemos também a pregação de Estevão cristocêntrica, em que sempre ele está a falar apontando para Jesus Cristo. Tudo aquilo que ao longo dos anos Deus trabalhou no povo de Israel, todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus tinha a ver com a vinda de Jesus ao mundo. E o povo de Israel sempre rejeitou, não é? Os profetas que anunciaram isto. Depois gostava de pensar convosco também acerca de uma outra coisa, que é o sofrimento do crente verdadeiro. Pense comigo sobre isto. O sofrimento do crente verdadeiro, ungido e no centro da vontade de Deus. O crente verdadeiro, ungido, no centro da vontade de Deus, protegido pelo sangue de Jesus, pode sofrer, pode padecer, pode passar dificuldades, podem ser tiradas coisas, pode ser maltratado pelos seus pares, podem acontecer coisas em que parece até que Deus não está connosco? Podem. Repare no exemplo de Estevão. Um homem ungido, usado por Deus, no centro da vontade de Deus, protegido por Deus, no entanto, morreu apedrejado. É possível virem lutas à vida do crente verdadeiro. É possível o crente verdadeiro ficar doente. É possível o crente verdadeiro padecer. É possível o crente verdadeiro viver momentos de baixo na sua vida. É possível. Estamos a viver momentos de luta. Não fique com a ideia de que só por sermos crentes não podemos passar por momentos de luta e dificuldade. Claro que podemos. É possível.
Agora, nós temos que ter a consciência de uma coisa. É que quando nós chegamos a um determinado patamar do nosso relacionamento com Deus e entendemos quem Deus é e compreendemos a palavra de Deus e estamos em intimidade com Deus, nós percebemos aquilo que é mais importante e aquilo que nos enche as medidas, aquilo que enche o nosso coração, aquilo que traz alegria à nossa vida. E sabemos que haja o que houver, Deus é Deus. Deus está do nosso lado. Deus tem o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. E a nossa alegria, a nossa felicidade não pode estar nas mesmas coisas das outras pessoas que não têm Deus na vida delas. Que Deus nos ajude a entendermos isto. E por último, gostava de lembrar também e de podermos perceber a demonstração de Estevão, tremenda, de amor pelos outros. A sofrer, a padecer, a ser maltratado, mas ele não pronuncia julgamento sobre a vida das pessoas. Muito pelo contrário. Ele diz, Senhor, não tenhas em conta, não os responsabilizes por este pecado que eles estão a cometer. Tem misericórdia deles. Fantástico. E isto é o amor de Deus. Isto é o amor de Deus. Derramado no coração de um homem que estava cheio de Jesus. E nós queremos, neste tempo, queremos estar cheios de Jesus. E este é o desafio que eu tenho para os irmãos nesta noite. Clama a Deus para que Deus possa encher o nosso coração do seu amor. Clama a Deus para que Deus nos dê discernimento e sabedoria para entender que os tempos que estamos a viver são tempos oportunos para que cada um de nós cumpra o seu papel na obra de Deus. O pastor, que está dedicado a tempo inteiro, tem um papel importantíssimo na obra de Deus. Mas tu, irmão, também tens um papel importantíssimo na obra de Deus. Eu cumprindo o meu papel e tu cumprindo o teu, juntos nós vamos avançar. E a Igreja de Cristo irá cada vez mais crescer e o nome de Jesus irá ser proclamado. Faz aquilo que vier à mão para fazer conforme as tuas forças. Deixa-te usar nas mãos de Deus com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento. Deixa que Deus coloque as palavras certas no momento certo na tua vida. Deixa que Deus derrame o seu amor no teu coração. Não reclames daquilo que não é feito. Não fiques a pensar ou a olhar para aquilo que está por fazer, mas disponibiliza-te nas mãos de Deus para fazeres alguma coisa. Muitas vezes nós estamos à espera que tudo parta de liderança, que tudo parta de organização. E nós encontramos que na igreja primitiva muitas vezes não é assim. Há amor. Cada crente tem uma responsabilidade, cada crente deve se disponibilizar para ser usado nas mãos de Deus. Disponibiliza-te. Olha para o exemplo de Estevão nesta tarde e deixa que Deus te use nas suas mãos. É o meu desejo. Que Deus possa abençoar a cada um de vós e estaremos novamente juntos na sexta-feira, para um culto especial. Durante a semana iremos publicar coisas. Amanhã o pastor João Pedro estará convosco de manhã também, à tarde iremos ouvir também uma mensagem da parte de Deus para as senhoras. Que Deus possa dirigir a vossa vida, os irmãos contem connosco para aquilo que precisarem, estamos às ordens. Que Deus possa abençoar-vos, é o nosso desejo, em nome de Jesus.